A igreja, a partir de domingo que passou agora, a Igreja Unida Deus Proverá, ela será a sede do Brás. Bispo Luciano Neves mentiu. Bispo Luciano Neves mentiu para as pessoas. Ô bispo, pelo amor de Deus, bispo. O senhor é um homem de Deus, bispo. Muitas pessoas gostam do senhor, lhe respeitam como um grande servo de Deus. Será que o bispo Luciano Neves mentiu? É isso que nós vamos conferir nesse conteúdo. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que sol maravilhoso. Eita, meu Deus. Eu corri dali e vim pra cá por causa do sol, mas aqui já... Mas vamos embora, né? Olha, voltou ao normal. Eita, Jesus, é uma benção. Rapaz, olhe, você tem acompanhado aqui no canal que a gente está acompanhando aqui o caso do bispo Luciano Neves, né? Que saiu da Igreja Mundial, abriu a Igreja Unida Deus Proverá, e ele disse que a igreja dele ia ser maior do que a de Valdemiro Santiago. Mas as coisas apertaram, né? Vários pastores saindo de lá, bispos saindo de lá, começaram a denunciar, vazou alguns áudios, bispo com 6 quinzenas atrasada, sendo despejado, e agora o bispo Luciano Neves foi despejado, viu? A única igreja que restou para ele também foi fechada. E agora as ovelhas do bispo Luciano Neves estão sem quartel. Como eles dizem, estão sem quartel para congregar. Como é que fica isso? Mas não era Deus que estava nesse projeto? Não foi Cristo que botou a mão nesse projeto? E por que deu errado? Qual o motivo disso aí? O nome da igreja, na Igreja Unida, Deus Proverá. E por que Deus não proveu? Por que Deus não proveu, hein? Me diga aí, meu irmão, direitinho. Olhe, é inacreditável. Aí ontem eu estava aqui, aí eu vi um vídeo de Marcelo Roque, né? Tem um canal aqui, ele denuncia muito casos da Igreja Universal, o bispo Luciano Neves, né? Aí eu digo, peraí, vou ver isso aqui, para ver que tem alguma novidade nesse caso aí. Aí enviaram lá um e-mail para Marcelo Roque contando o que tinha acontecido, viu? Olha, e eu vou deixar esse vídeo aí para vocês de Marcelo Roque, viu? O canal de Marcelo Roque aí. Deus abençoe ele, um abraço para ele. Gente boa, já conversei com ele, gente finíssima. Olha, eu vou deixar esse vídeo para vocês aí, ele explicando para vocês direitinho o que aconteceu. Ô bispo Luciano, não minta não para as pessoas. Fala a verdade, olha, não deu certo. Eu errei nesse ponto, nesse aqui e tal, mas eu vou recomeçar, Deus vai estar na frente, eu vou recomeçar e pronto, meu amado. Agora, mentiu para as pessoas, foi. O senhor disse que tinha uma igreja ou era duas, né? Uma só, né? A sede, né? Mas agora lá no culto, lá o senhor fez o culto com 80 pessoas, mais ou menos lá. Aí o senhor entregou, vai entregar também, foi despejado por falta de pagamento, mesmo. Que situação, né, meus amados? Agora eu te pergunto, será que o bispo Luciano Neves vai voltar para a Igreja Mundial? Vai procurar Valdemiro Santiago agora para voltar para lá? Deixa aí sua opinião, preste atenção nesse vídeo de Marcelo Roque aí. Deus te abençoe. Hoje às 21 horas, vamos fazer uma live aqui no canal. Vamos falar da pastora do Pix, famosa, viu? Tá na Globo. Alô, mãe, eu tô na Globo. Vamos falar de Ailton José Alves, pastor Ailton José Alves, que foi condenado em 2 processos. Condenado. Condenado. O santo homem de Deus foi condenado pela justiça em 2 processos. Viu? E vamos também comentar mais sobre esse caso aqui, tá certo? Fiquem todos na santa paz de Deus, presta atenção nesse vídeo de Marcelo Roque aí. É a realidade. Vamos falar sobre a falência de Luciano Neves. O que ele não te contou, aqui nós te contamos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sempre digo, sempre à base de muito café para a gente ficar acordado e para ter, né, ímpeto para falar sobre esses cães gulosos, esses falsos profetas da atualidade. Bom, hoje tomando um chazinho. Como eu não achei e eu não trouxe xícara para cá,
Vamos tomar um chazinho na xícara de alguém, né? E é isso. Bom, caiu um negocinho aqui. Bom, gente. Ah, meu pai. Vamos ouvir de novo, gente? Vamos ouvir de novo o que o santo, o profeta do acontecimento, o que o profeta falou sobre... Eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso, tá, pessoal? Gravei um vídeo falando sobre isso. Eu vou pôr só o áudio, não vou colocar o vídeo, não. É para não ficar... Mas, opa, vou pôr o microfone aqui e a gente vai ouvir o áudio do Santo Bispo Luciano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a ordem, mas a ordem do produto não altera aqui, ó. Vamos lá. Eu recebi uma mensagem ontem falando sobre a questão que eu gravei ontem, né? Do vídeo que eu gravei ontem. E hoje a pessoa que mandou falou assim, Marcelo, eu tenho que retificar, né, mudar algo que você colocou no vídeo de ontem. Você falou sobre o Luciano, que ele estava só com 2 empresas, só com 2 igrejas, né? Só que mudou. Nem a do Braz ele tem mais. Nem a do Braz, até rimou, ele tem mais. E ele falou para mim o seguinte, ó. Eu queria contribuir com um relato sobre o último vídeo que você falou da falência do bispo Luciano Neves. Não tem mais sede no Braz. Nós já vamos ouvir o vídeo, tá? Nós já vamos ouvir o vídeo do Luciano falando. Eles não têm mais sede no Braz. Não tem. O mesmo, cumprindo ordem de despejo, entregou o salão ontem à justiça. Então, Luciano Neves foi despejado. Como eu disse, o que eles não te contam, aqui nós te contamos. Tá bom? Aqui nós te contamos. Deixa eu ver onde que tá aqui, onde eu parei. Fez uma mudança corrida para tirar os seus pertences e entregou o espaço. Oficialmente, Luciano Neves não tem mais igreja. Ou só no nome, né, pessoal? Só no nome talvez ele tenha uma igreja. Né? Só no nome o Luciano Neves tem uma igreja. Acho que é isso. Vou desligar esse microfone aqui que vai melhorar o som. A hora que eu pôr o vídeo, aí eu coloco. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, oficialmente, o Luciano Neves não tem mais uma empresa religiosa no nome dele. Ou trabalhando, né, para ele. Talvez o nome sim. Segundo os pastores que sobraram, ele está fazendo culto na igreja de Santo Amaro. E, por coincidência, fica na mesma rua do antigo Galpão das Nações. Lembra das Nações? Lembra dessa empresa evangélica de Romualdo Panceiro? A bênção, o milagre, o maior milagre da Universal, Romualdo, né? Instituição falida do Romualdo e do Leandro César. O Leandro, na verdade, era o empresário que, né, se fazia por bispo, na verdade era empresário. Eles estavam juntos também na questão dos bitcoins, né? O último culto do Luciano Neves foi no domingo, sem som, sem nada, apenas com 93 pessoas. Sem transmissão, sem nada. Para o povo, falou que nos próximos dias anuncia o novo templo. Luciano. Luciano. Estás amaldiçoado mesmo, hein? Estás amaldiçoado pelo Valdemiro mesmo, hein? Mas segundo os pastores, não há nenhum local. Então,
o Luciano está sem uma empresa religiosa, uma empresa evangélica, o Luciano está sem nada, né? O Luciano está sem nada. Mas, antes disso, antes de acontecer tudo isso, o Luciano estava falando isso para o povo. Ó. Vamos ouvir o videozinho aqui, vamos ver o videozinho? Vamos ver. Se eu conseguir colocar o vídeo aqui, eu vou pôr. Vamos lá. A igreja, a partir de domingo que passou agora, a Igreja Unida Deus Proverá, ela será a sede do Brás. Agora, as igrejas que existem unidas, aliás, as igrejas Unida Deus Proverá, elas serão não Igreja Unida Deus Proverá. As igrejas que nós tínhamos, elas vão ser independentes, né? Na verdade, somente 2 igrejas vão se tornar independentes como Igreja Unida Deus Proverá, que é Santo Amaro e a Lapa, mas são independentes, né? Todas as outras demais igrejas, Unida Deus Proverá, elas se tornarão independentes. Então, oficialmente, né, a Igreja Unida Deus Proverá, ela é a sede do Brás, tá? Com Santo Amaro sendo independente e a Igreja da Lapa. Todas as outras demais não estão mais... eu abri mão dessas igrejas para que esses bispos e pastores tenham seus próprios ministérios. Então, seja no estado de Minas Gerais, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no estado, todos os outros demais estados. Então, eu não tenho mais participação ministerial com essas igrejas. Apenas o Brás, de forma direta, tá bom? E dei a oportunidade de serem independentes lá em Santo Amaro, como também na Lapa, sendo ainda Igreja Unida Deus Proverá, porém independentes. Eu vou estar ministrando exclusivamente no Brás. E talvez você pergunte, por que, bispo, chegou a essa decisão? Bom, por alguns motivos. O primeiro motivo infelizmente, chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas que nunca tiveram nada a ver com o ministério, e outras que tiveram e não estão mais, começaram a abrir igrejas colocando Deus Proverá na placa. E as pessoas começaram a achar que eram igrejas do Bispo Luciano, pelo fato de estar lá Deus Proverá, às vezes porque está um nome, ou então porque foi alguém que passou pela igreja e abriu um ministério e colocou e tudo mais. E depois vieram perguntar, bispo, eu comecei a ir em determinada igreja, escrito Deus Proverá, mas eu vi que lá o bispo não fala da igreja, não fala nada da igreja, tem uma liturgia totalmente diferente, nem do Senhor chega a falar. Então, eu falei, não, certamente essa igreja ela não tem nada a ver com a unção do ministério Igreja Unida Deus Proverá, né? Então, são independentes de fato. Tirando Santo Amaro e a Lapa, né, que conserva o nome Igreja Unida Deus Proverá, qualquer igreja que estiver somente Deus Esses homens Proverá, esqueceram não estiver o nome da Igreja cruz, Unida Deus Proverá e a minha esqueceram foto, do Messias. essa Hoje, igreja
Não Você tem tem um nada a ministério, ver tem que ter a mais. fotinho deles. Ou não tem nada a ver mais, ou Tem então que ter a não tem fotinho nada a ver dos, mesmo, dos nunca teve bonitão, como né? ministério. Bonitão. Bonitão. O Luciano Bonitão tá longe, né, pessoal? Tá longe de ser bonitão. Mas os caras querem o nome deles. Não pode ter o nome de ninguém. Tem que ter o nome deles, a fotinho deles, para eles aparecer. Porque eles são os donos. Cristo, Deus, tá longe desses lugares. Mas, enfim, né? Enfim. A grande questão é que, na verdade, o Luciano perdeu o domínio da instituição. Não tem mais. Mas essas sinagogas de Satanás ainda continuarão pelo Brasil extorquindo, enganando as pessoas usando o evangelho. Essa é a realidade. O Luciano perdeu, faliu, não soube administrar, mas essas instituições financeiras, elas ainda continuam pelo Brasil, sendo nocivas ao povo brasileiro. Mas Luciano Neves não é mais dono. Luciano Neves não é mais dono da desunida o Luciano Proverá.